Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a legalização da cannabis para uso recreativo não é uma discussão nova nesta Câmara. Em 2018 foi aqui trazida pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN e na altura o CDS apresentou a sua posição, que desde então não se alterou. Tratamos um tema essencialmente técnico e científico e que no contexto da pandemia e na atual situação de saúde pública e social nos parece tudo menos premente ou relevante. Mas, naturalmente, cabe a cada partido político definir as suas prioridades e ao CDS apresentar-se a debate. Estando em causa a saúde pública, exige-se ao legislador rigor técnico, clareza e responsabilidade. Conscientes de que não temos uma verdade absoluta, sustentamos a nossa posição num conjunto de factos. Em primeiro lugar, não há estudos epidemiológicos suficientes que comprovem que a cannabis é inofensiva e que o seu consumo não acarreta consequências graves em termos de saúde. Em segundo lugar, existe abundante literatura científica sobre os riscos para a saúde da utilização da cannabis. A curto prazo, está associada a alterações de memória, dificultando a aprendizagem e a retenção de informação. Alterações da coordenação motora, aumentando o risco de acidentes de viação. Alterações do juízo crítico, aumentando o risco de comportamentos sexuais, eles próprios de risco. E ainda um aumento do aparecimento de surtos psicóticos. A longo prazo, verifica-se um compromisso da função cognitiva, afetando o QI, e uma diminuição da satisfação percebida com o valor da vida. E se o consumo diário tiver início durante a adolescência, existe um risco real de adição. Em terceiro lugar, os psiquiatras e outros profissionais de saúde alertam-nos para o caso de jovens e de adultos que dão entrada já hoje nas urgências dos nossos hospitais com episódios psicóticos, alguns graves, decorrentes do consumo de cannabis. Mais ainda, alertam para a forte relação que existe entre o consumo de cannabis e o desenvolvimento de esquizofrenia nas pessoas que já têm apetência genética. Dizem-nos que o consumo intensivo de cannabis pode induzir sintomatologia ansiosa ou depressiva e psicótica, com manifestações como alucinações visuais, auditivas e táteis, pensamentos delirantes e perda de noção da realidade. E, senhoras e senhores deputados, aqui não posso deixar de fazer um parênteses sobre saúde mental, que tem sido afirmada por todos como uma prioridade destes tempos, mas afinal totalmente esquecida nestes projetos. Em quarto lugar, há a registar a posição do CICAD, da DGS, de algumas ordens profissionais e das associações de médicos e juristas católicos que alertam para os riscos e a ausência de benefícios no consumo recreativo de cannabis. Ainda em janeiro deste ano, na apresentação do relatório anual do CICAD, o Sr. Diretor-Geral disse, em resposta ao CDS, que a legalização para efeitos medicinais teria contribuído para a ideia errada de um menor risco do consumo deste tipo de substâncias, que os dados recentes não apontam para uma redução dos efeitos negativos e que, ao invés da normalização, se deveria trabalhar na prevenção para reduzir o consumo de cannabis. Em quinto e último lugar, é importante lembrar que só em 4 países é possível este tipo de utilização: o Uruguai, o Canadá, a África do Sul e Geórgia, acrescentando-se ainda algumas zonas dos Países Baixos com condicionantes específicos e 15 estados norte-americanos. No caso do Uruguai, e 8 anos depois da legalização, registra-se, é verdade, um maior controle do teor e da qualidade das substâncias, mas também é verdade que se registra um aumento significativo do consumo. Por tudo isto, o CDS não pode concordar com a legalização da cannabis para uso pessoal. Se o consumo recreativo de cannabis não faz bem a ninguém, se os efeitos são graves e prejudiciais e podem destruir vidas, se não constitui uma prioridade na sociedade atual, o que é proposto aqui pelo Bloco de Esquerda e pela Iniciativa Liberal não será acompanhado pelo CDS.